Boa noite a todos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Gabriela Senzuk. Ela faz um trabalho bem bacana nas redes sociais aí, dando algumas dicas sobre gestão do tempo, né? Organização da rotina também, né, Gabi? Queria começar falando um pouquinho contigo sobre, enfim, os teus métodos, enfim, mas antes disso, conversar um pouquinho sobre o que você faz e como você consegue conciliar as tuas atividades, que tu não atua em um ramo só, né? Você é influencer também, é jornalista e agora também atua com a parte de assessoria, né? Então, queria entender um pouquinho mais quem é a Gabi e, enfim, para depois a gente começar esses assuntos. Show de bola. Boa noite, então, gente. Boa noite a todos. Como o Felipe disse, eu atuo em vários segmentos, né? Um deles é o jornalismo. Eu sou formada em jornalismo. Hoje eu sou repórter da NDTV Record TV aqui em Rio do Sul, né? Que eles abriram uma sucursal há cerca de um ano. Então, no período da manhã, eu atuo como repórter. À tarde, como meu período era mais livre, mais tranquilo, eu comecei a ir para outros meios onde eu também me encaixava, né? Porque o jornalismo ele tem essa questão hoje da interjornada, onde você não pode cumprir mais do que certo horário, não pode fazer mais do que certo horário no mesmo dia. Então, eu procurei outra área onde eu também me encaixava, também gostava, até por uma renda extra, né? Que é a questão de influenciadora. Então, eu hoje faço divulgação de fotos, de vídeos, enfim, de marcas, empresas e lojas aqui de Rio do Sul e região do Alto Vale também. Uhum. Trabalhando hoje com questão de cerimonial, então quando de repente alguma empresa precisa de algum cerimonial para evento, também faço, que também se encaixa um pouquinho na questão do jornalismo, mas foge daquele jornalismo mais tradicional, né? E aí, outra área que eu também me encontrei muito, porque isso é muito forte na questão tanto do jornalismo quanto na questão das parcerias, é a questão da organização, de tudo ser muito regrado, no horário, muito certinho. Eu pensei, como que eu posso ajudar as pessoas a serem assim, visto que hoje tem muita gente com dificuldade de organizar a sua rotina, né? Conseguir encaixar tudo que tem para fazer dentro dos horários corretos, né? Às vezes precisariam de mais horas em um dia para conseguir encaixar. Então, essas são as três áreas que eu atuo, né? Tenho pós-graduação na FGV, a Fundação Getúlio Vargas, em Uhum. gestão de pessoas também e organização. Ah, legal, Gabi. E na verdade acaba sendo um tema importante para quem atua no ramo profissional, mas é muito importante em casa também, né? Essa Isso. A organização, gente também pode? Não, e a gente também trabalha na questão de organização das casas, né? Eu, inclusive, presto essa consultoria para as pessoas que precisam em casa, né? Ou até mesmo na sua empresa. De repente, trabalha num lugar que é muito desorganizado, como melhorar isso, até para a questão dos funcionários, de estimular a equipe, né? O crescimento da própria empresa. E em casa, como muitas pessoas acabam não tendo tempo por conta do trabalho, tem muitas demandas ao longo do dia, e aí quando se vem, né, perderam o controle em casa, tá tudo desarrumado, tem louça para lavar, tem coisa para fazer. Então, justamente presto assessoria para essa parte, né? Quero dar essas dicas hoje para quem precisa trazer uma maior organização, maior controle da sua vida no geral, né? Rotina de trabalho e também rotina em casa. Aham, legal. E a gente até abriu uma caixinha de perguntas na nossa página e lá a gente acabava perguntando se a pessoa estava se ela precisava ser mais organizada em casa ou no trabalho ou em ambos. E foi engraçado que 75% mencionou que estava buscando mais organização em ambos. Né? Sim. Então, tinha ponto. Eu acho que não teve nenhum voto que era muito organizado em casa, né? E teve Uhum. alguns votos que a pessoa era organizada no trabalho e em casa não. E Sim. chamou a atenção que as pessoas realmente buscam, né, essa organização em ambos os ambientes, né? Não somente em casa, como no trabalho também. E a gente pode até Isso. levantar a parte de organização e de rotina mesmo das pessoas. A gente consegue levantar como uma soft skill, né? E hoje as empresas elas Sim. buscam pessoas organizadas que cumpram sim com as suas rotinas de atividades, mas que ela seja organizada, né? Que ela consiga talvez entregar alguns relatórios que vá além do trabalho dela e que somente com a organização ela vai conseguir entregar isso, né? Muito dos resultados, né, que a gente vê em empresas que as pessoas nem têm, às vezes, mas eu poderia ser muito melhor na função que eu faço, se eu conseguisse organizar melhor o meu tempo.
ou em casa, eu poderia ter a casa muito mais organizada, mas eu não dou conta. Então, a questão de organização é o ponto-chave, assim que eu digo. Se você consegue organizar, ter uma rotina e cumprir essa rotina, né, esse ponto-chave que hoje é a organização, facilita muita coisa. Você consegue ser mais produtivo no trabalho, em casa também, o ambiente fica melhor para você conseguir descansar, né, não ficar com a cabeça no trabalho e tá em casa pensando, meu, lá no trabalho eu tenho que fazer isso, 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 isso. Quando você tá no trabalho, você também tá pensando, meu, em casa, quando eu chegar eu tenho que fazer isso, isso, isso e aquilo. Quando você vê, acumulou muita coisa, você não tá nem em um lugar 100%, nem em outro inteiro também. Você tá pensando em várias coisas que você tem que terminar e são coisas que nunca terminam. O teu fim de semana também, é um momento de lazer, então você não vai parar para, de repente, fazer uma organização, para resolver essas coisas, você aproveita para relaxar, o que muita gente faz. E aí, segunda começa de novo, você é engolido pela semana, pela rotina, e aí não consegue concluir as coisas, né? Claro. E é engraçado como uma coisa interfere na outra, né? A gente não consegue separar as coisas, né? Na verdade, hoje, mais do que nunca, a rotina do trabalho e a rotina de casa tá sempre envolvida, né? E você quer um momento no trabalho que seja produtivo, mas você quer ter um tempo de qualidade dentro de casa também, né? E, enfim, na minha visão, a gente só vai conseguir realmente isso quando a gente tiver organização em ambos os lados. E aí a importância de buscar, talvez, ajuda, né, no sentido de buscar melhorias, né, na tua própria produtividade, mas buscar melhorias na organização de toda a rotina. Né? Às vezes é isso, impacta muito. Ambos os lados acabam sendo impactados quando você tem ou uma rotina desorganizada ou a outra. E ainda mais vira o caos quando você tem as duas rotinas desorganizadas, né? Com E aí certeza. muitas pessoas falam, falta tempo para fazer isso, falta tempo. Talvez não delegou tarefas nos momentos corretos e, enfim, fica sobrecarregado mesmo, né? Isso. Essa questão de delegar tarefa, inclusive, um dos pontos, né, que a gente comenta muito na pós, de que muitas pessoas têm a necessidade de, mas eu vou fazer porque se eu não fizer, não vai acabar que não vai sair direito, então eu mesmo vou fazer, deixa que eu faço. Você não delega as tarefas, não divide as tarefas com outras pessoas, de repente numa empresa, ou até na sua casa. Você acaba fazendo quando você vê, talvez, e também depende de cada ramo, né? Então, por exemplo, óbvio que num comércio, né, num supermercado, numa loja que fica aberta das 8 às 6 da tarde, você não tem como adivinhar que horário que o cliente vai chegar ali na tua loja, no mercado. Então, não é algo que você tem como trabalhar home office. Por enquanto, não é um ramo que, né, que se conseguiu definir uma estratégia de home office. Se você está ali como atendente, né? Porque não é algo com horário marcado. Agora, de repente, vou usar um exemplo até meu como jornalista, ou para você que tem um escritório, de repente, de contabilidade. Questão de marcação de pauta, por exemplo. Se eu sei que eu tenho uma pauta às 8h30, que ela vai terminar às 9h30, o restante do dia eu vou marcar outras pautas ao longo da semana, eu prefiro trabalhar em casa, que eu vou ser mais produtiva, eu vou estar na minha casa, de repente vou estar com o meu filho, vou estar dando atenção, vou estar ajudando de alguma forma também nos intervalos, enquanto eu vou fazer muita coisa em casa, deixa de otimizar muita coisa que você poderia estar otimizando, porque o chefe mandou cumprir até as 6 horas. E aqui eu não estou criticando gestores nem chefes que, né, têm essa demanda, porque tem, como eu falei, setores que têm essa necessidade, mas que é algo a se pensar, é algo muito questionado, principalmente para quem é funcionário, que sabe que, Gabi, o meu trabalho não tem necessidade de eu ir todos os dias, eu precisaria 3 dias em casa. Né, de os chefes abrirem essa cabeça, os gestores abrirem a mente para essa, pode trazer mais produtividade para a tua empresa. Às vezes o funcionário está ali até desmotivado, desgastado de uma rotina que há tanto tempo está assim que não vê outra saída. E aí muda. Teve um gestor que falou comigo na semana passada, fez isso com os funcionários e, disse que uma funcionária dele que trabalhava com ele há 15 anos adorou a ideia do home office, porque justamente pôde passar mais tempo com o filho, que ficava o dia inteiro com o babá em casa. Gabi, eu consegui otimizar a questão de limpeza da minha casa, enquanto eu ia respondendo o cliente no WhatsApp. Então, essa possibilidade realmente é muito valiosa. E um outro ponto, né, que eu já conversei enfim, com profissionais que atuam em RH dentro de grandes empresas, enfim, mas que buscaram talvez o Sul como uma forma de ter uma proximidade maior com o emprego, né, com o local de trabalho, porque em grandes centros se gasta muito tempo com o trânsito, né?
E, enfim, recebi vários relatos que a pessoa às vezes demora 2, 3 horas para chegar no trabalho, né? O que na nossa região a gente acaba não sofrendo, já faz um certo sentido o home office. Tu imagina em grandes centros que isso seja uma demanda até prejudicial, né? Você enfrenta trânsito, às vezes tem um risco nesse deslocamento, chega tarde em casa, o teu tempo de qualidade em casa, né, ele vai ser reduzido. Então faz bastante sentido e talvez as empresas começarem a pensar em um trabalho híbrido, né? Com certeza. Até a questão do sono, né? De horinhas a mais que você poderia estar descansando, porque o corpo precisa de descanso. Hoje, médicos, especialistas dizem que o necessário, pelo menos, você deve dormir 6 a 8 horas por noite. Raríssimas pessoas hoje em dia, porque a gente está muito pilhado, muito ligado, e para você sair do trabalho, como você disse, aqui na nossa região não tanto, mas se a gente que é aqui nessa região, às vezes precisa sair 1 hora antes de casa, acordar 1 hora e meia antes de sair, você imagina em grandes centros, grandes cidades, onde você precisa sair 2 horas antes de casa, então você acorda 3 horas antes, talvez 4. São 4 horas que você perde literalmente, né? Perde porque você está ali no trânsito, você está preocupado com cumprir o horário e nem sempre precisa. Então, realmente é algo bem, assim, gritante, mas que poucas empresas têm aderido a essa nova técnica, né? Novo caminho. Sim, legal. Gabi, eu vou pular um pouquinho a parte. A gente já conversou um pouquinho sobre home office, conversou um pouquinho sobre a organização da rotina em casa, né? E no trabalho propriamente, né? Sobre Sim. motivação de equipe, né? A gente tem muitas lideranças aparecendo. Acho que o modelo de liderança ele tá mudando, né? Mas ele não é tão rápido quanto talvez as empresas precisariam, né? Alguns modelos de ESG aí aparecendo para gestão de empresas, né? Algumas dicas para quem está se tornando líder. Às vezes acaba acontecendo embates, né? Coisas que vão de encontro uma da outra, ideias, e aí fica aquele clima. O clima também na empresa é imprescindível que ele esteja um clima leve, um clima tranquilo, um clima bom para se trabalhar. Então é importante assim você ter contato para ser um bom líder, tanto com a equipe no geral, como também com cada funcionário no individual, conhecer as demandas, né, de cada funcionário. De repente, tal funcionário está há 15 anos comigo em um ramo, mas agora ele se especializou em outro ramo. Será que ele não pode me ajudar em um outro momento, em uma outra função também? Será que eu não posso incentivar ele oferecendo uma outra função, até um aumento, né, uma premiação por isso? Então, assim, conhecer os seus funcionários e saber ouvi-los são funções, né, são requisitos de um grande líder. Legal, Gabi. É importante receber essas dicas nesse. Vou incluir mais uma demanda aí na minha lista de tarefas, vou incluir mais uma responsabilidade na minha vida. Tá, como que eu vou fazer isso? O que que isso me exige? Me exige 3 dias da semana? Tá, então, para daí sim poder fazer, né? Porque não adianta você se animar com uma ideia e não organizar. Então, assim, eu sempre digo, tudo é possível. Com organização é possível. Ah, mas a minha vida é muito corrida, eu não consigo buscar mais. Sempre tem tempo, né, para mais conhecimento, para você conseguir adquirir mais responsabilidade de uma forma saudável, né? Não precisa incluir mais peso na sua rotina, mas se você tem vontade de buscar algo que ainda, né, digamos ali, diz na sua cabeça, sempre tem uma vozinha na sua cabeça, digamos, dizendo que você pode mais, você tem como buscar, basta você organizar a sua rotina que, né, você consegue. Para isso, justamente, que tem a questão de alguém que pode te ajudar, né, da assessoria, ou enfim, de alguém que, de repente, seu pai, sua mãe é mais organizado. Pega uma ajuda com ele, com ela, onde você possa, alguém que vê de fora a tua rotina, às vezes fica mais claro de como que você vai poder encaixar novas responsabilidades, mesmo com as tantas outras que você já tem. Essa busca pela organização é cultural. Muitas vezes você acaba dando dicas no Instagram e a pessoa lá em casa está olhando, mas é fácil falar quando eu não tenho filho, quando eu não tenho casa, quando eu não tenho trabalho, né? Isso. Até um exemplo pessoal, né? Você acaba, enfim, tendo várias atividades que aí é fácil você se negar da organização porque você tem um monte de desculpa, né? Você tem a desculpa do filho, você tem a desculpa que eu preciso levar ele na escola, eu preciso
ir para o trabalho, eu tenho várias atividades. De surgir, né, as tuas tarefas do dia a dia. Elas, pelo contrário, cada vez vão piorando. Se você não souber lidar com elas, a tua vida vira um peso, porque é a tua rotina. Então, ai meu Deus, amanhã é mais um dia cheio, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas se você tiver organização, pode ficar mais leve, sabe? Pode ficar algo prazeroso, você ir trabalhar, você ter que cuidar do teu filho, você ter que limpar a casa, né? Desde as tarefas mais banais até as tarefas mais importantes. Desde que você tenha essa organização e essa consciência de que precisa ser feito de qualquer forma, então é melhor estar Gabi, é muito organizado. importante que as atividades sejam divididas, né, ou que elas sejam organizadas. Qual o melhor momento de realizar elas? No início do dia, né, as atividades mais complexas, ou no final do dia? Né? Qual o momento correto de realizar as mais difíceis ou as mais fáceis? Queria entender dica ao longo da, né, qual a ordem das atividades, né? Sim. Uhum. É assim, não é uma regra para todo mundo, né? Eu diria que o melhor horário para você fazer as coisas mais, digamos, por exemplo, um exercício físico, seria de manhã, numa das primeiras tarefas do dia. Por quê? Porque geralmente à noite você vai estar cansado do dia inteiro do trabalho, se for uma rotina de trabalho como a maioria, né, os empregos mais tradicionais, você vai estar cansado, então você vai dizer, não, hoje eu trabalhei o dia inteiro, não tem nem como eu fazer o exercício físico. E aí você vai acabar indo para casa desistindo e deixa mais um dia passar. E assim vão passando dias. Um dia vai, outro dia não. Então eu diria assim, para mim funciona muito bem já eliminar as tarefas que eu tenho que fazer durante a manhã. Então, por exemplo, eu começo muito cedo no trabalho e não consigo fazer o exercício físico a primeira coisa do meu dia. Mas eu já vou para o trabalho, do trabalho eu já levo a minha roupa de treino para nem ter perigo de voltar em casa. Então, assim, não é que é fácil fazer o treino, mas tem que ter disciplina. Né? Então, assim, já leva a tua roupa junto, já pensa em otimizar, até porque você vai perder um tempinho em casa, se trocando. Depois do trabalho você já sai, já vai, já faz. Né? Naquele intervalo do meio-dia também que muitas pessoas têm. Não é uma regra. Por que, que eu digo isso? Porque muitas pessoas não são matinais. Mas quando eu vejo, eu tô desistindo. O famoso projeto verão, né? Eu vou, vai adiando, vai adiando. Ou até uma tarefa básica, né? Eu vou começar um projeto novo esse mês no meu trabalho, ano que vem vai ser tudo diferente, tudo vai mudar, vai ter não sei o quê. Chega no dia, a gente tá vendo, vamos ver, vamos conversar, vamos pensar. Eu acho que é aquela questão do você querer dizer assim, não valeu a pena. Ou, devia ter ficado lá onde eu estava, não devia ter mudado. Então, assim, o mais difícil é sair do lugar. E aí é onde você mesmo tem que trabalhar com a sua cabeça, ou até buscar uma ajuda, né? Que é justamente a dificuldade que muitos têm, de ter alguém ali te cobrando. Eu tenho um cliente que tem uma loja e tem eu faço consultoria para a loja e para a casa dele. Por quê? Porque ele não consegue começar as coisas. Então, o que eu fiz? Criei um cronograma para ele. Toda semana eu dou uma tarefinha, né? Onde, por exemplo, até sexta-feira você tem que resolver isso aqui. Tá, sexta-feira chegou, e aí, resolveu? Não, não resolveu? O que faltou para resolver? Então, vamos resolver junto. Então, às vezes, tem alguém até ali que pega no teu pé, não digo nem só de consultoria, mas usar teu parceiro de trabalho, teu parceiro de vida, tua parceira, para estar ali, me ajuda com isso aqui, me ajuda, me cobra que até sexta-feira isso aqui tem que sair do papel, me cobra que Só não até pode brigar, né, Gabi? isso, exato. Só não dá para criar uma discussão, né? É a cobrança do bem que a gente fala, o puxão de orelha do bem, né? Para sair do lugar é um incentivo, né? Ser uma pessoa que te incentiva, porque nem sempre é fácil a gente ter o incentivo, né? E a disciplina sozinha. A disciplina é uma das coisas mais difíceis, né? E disciplina é todo dia, é uma plantinha que você tem que regar diariamente, né? Ninguém nasce assim, eu nasci disciplinado. Né? Qualquer ser humano vai ter dias onde não vai estar tão incentivado, tão motivado, e aí que vem a disciplina, né? Fazer porque crê no resultado, crê no plantio. Legal. Então é importante que todo mundo dentro da rotina, né, estejam organizados, né? Porque às vezes acaba um efeito cascata, né? E acaba desorganizando tudo. O que adianta talvez a mãe ser organizada e os filhos não serem organizados? Daí a mãe vai ficar correndo contra o tempo e correndo atrás da organização, né? E daí, claro, fica cada vez mais difícil, né?
Fica pesado para quem faz, né? Então sempre buscar conciliar a tua rotina, né? A gente geralmente busca se relacionar com pessoas, né? Tanto em relacionamentos amorosos, como de amizade, como de trabalho, onde a gente se parece mais. Mas todos nós temos diferenças, né? Todos nós somos diferentes. Então é buscar sentar e, ó, vamos organizar melhor a nossa rotina aqui no trabalho, já que você faz esse horário, eu faço isso aqui, para quando eu chegar, essa demanda aqui, ela me incomoda um pouco quando você faz dessa forma. Será que tem como fazer assim? Né? De repente, é só uma questão de diálogo. Muitas vezes na verdade. É a falta de diálogo, que é aquela questão, novamente, né? Do gestor e do funcionário, né? De repente, até no ambiente familiar, de um pai, de um filho, onde não tem aquele diálogo, aquela conversa, assim, antes de chegar e você explodir, né? Antes de chegar no ápice, onde você explode, pede demissão de uma empresa, ou de repente sai de casa. Por quê? Porque não teve diálogo antes. Você nem sabia o que a pessoa queria, nem sabia como ajudar a pessoa e nem sabia que podia ser ajudado também. Então, o diálogo é muito importante, assim, em todas as relações, né? Tanto em casa como no trabalho, você conhecer com quem você convive, saber as demandas de cada um. Gabi, quando tu faz a consultoria, né? Você faz ela individualmente e no caso de empresa, como ela funciona? Explica um pouquinho mais pra gente. Depende muito, assim, do que a pessoa quer na questão de empresa, né? Por exemplo, esse cliente que tem uma loja em Presidente Getúlio, então ele tem muita dificuldade de organizar fisicamente a loja dele. Então vai lá uma pessoa, pega um produto, de repente o produto ficou por lá, quando chega outro cliente, o produto ainda está por lá, e ele, né, tem essa demanda de que daí o funcionário também não quer ajudar a ir lá e fazer, só se ele for lá e pedir. Então, o que eu procuro fazer? Eu converso primeiro com o gestor, mas é muito importante eu também conversar com os funcionários, porque às vezes aquele funcionário que não está fazendo por algum motivo, né? Ah, mas eu não estou fazendo porque eu não quero fazer. Mas por que você não quer? Ah, por que eu vou fazer? Se eu não vou ganhar nada por isso, ou se eu não vou nem ter reconhecimento, que é o que muita gente quer às vezes. Ah, então é um problema de reconhecimento. Então a gente tenta, né, conciliar como se fosse um trabalho até de psicóloga às vezes, né? De pegar os dois lados da moeda e tentar encontrar um denominador comum, onde você consiga, então o problema daqui é esse, é financeiro. Ah, não tenho controle. Quando eu vejo, eu gastei demais, eu não sei nem quanto é que eu ganho, quanto que eu gasto. Eu sei que eu tenho dinheiro, mas um dia eu posso não ter mais, né? Tem esse problema, não tem a questão de controle. Aí colocamos num papel, ó, quanto que você tem, quanto que você gasta, quanto que você ganha. Então é isso aqui que te resta para gastar. É isso aqui que você pode gastar. Você não pode gastar mais. Você está gastando do outro mês que na verdade você nem recebeu ainda, sabe? Então, as empresas geralmente é isso. A gente foca no que é. Agora, é um problema só com o líder. Ó, eu tenho dificuldade em ser líder. Eu vou prestar uma consultoria para a liderança. Agora, se envolve funcionário também, eu sempre vou ter que ouvir outros lados. Assim, Gabi, eu quero melhorar o desempenho, eu quero melhorar isso. Eu vou acompanhando a rotina de cada empresa para identificando os pontos fracos, digamos, né? Até que ele se torne. E o individual é menos na organização, assim, sabe? É mais a maioria das pessoas que me procura para individual é questão de organização pessoal mesmo, de não Dentro de casa, sim, ou a rotina completa? Dentro de casa e de se perder nos horários, assim, principalmente, né? Tipo, Gabi, aqui em casa é uma bagunça e quando eu vejo, eu tô toda atrasada e não consigo dar conta de nada, né? É muito comum, assim, pessoa que se perde nos horários e precisa criar uma rotina. Eu acho que saindo da live a gente já vai conversar um pouquinho, então. A carapuça serviu? Algumas sim, outras não, mas outras sim. Mas não é fácil, realmente. Quando a gente tem muitas atividades, é o que eu falei, às vezes a gente acaba usando desculpas, né? Isso. Mas tem que ter disciplina e tem que ir cada vez melhorando. O importante é identificar, né? Olha, Isso. eu tenho um ponto a melhorar aqui. Então, a gente diagnosticar que precisa melhorar em determinado ponto é o primeiro passo, né? Não tem como a gente melhorar o que a gente não sabe. Então, fazer uma autorrevisão, uma autoanálise é importante para a gente acabar, enfim, melhorando em todos os pontos, né? Afinal, a gente não veio aqui para ser igual o resto da vida. Isso. Né? A gente precisa tornar a nossa rotina melhor, né?
E é muito importante frisar, né, Felipe, mas isso seria muita cobrança, ou a gente não está buscando o perfeccionismo aqui, né? Eu tenho que ser sempre organizado, sempre dentro do horário, sempre tudo perfeito. Não, mas o mais próximo de ser uma rotina confortável para você. Então, quem busca organização geralmente é porque está desconfortável com alguma situação. Tipo, não aguenta mais chegar atrasado nos lugares, não aguenta mais uma pessoa vir na tua casa e tá sempre tudo bagunçado, não aguenta mais a situação da empresa que não muda. Geralmente quem busca isso é porque realmente causou um desconforto, né? Bateu ali na ferida e não, eu realmente preciso mudar. Então não é buscar a perfeição, mas sim porque tá muito fora do que você busca para você, então você procura ajuda, né? Bem bacana o assunto, eu acho que ele precisa ser mais abordado ainda, né? Às vezes 1 hora é pouco tempo para a gente conversar, acho que a gente está quase 1 hora aqui conversando. Sim, rendeu. É importante buscar conhecimento sobre isso. Eu acredito que tem muita coisa para melhorar, muita produtividade para alcançar, muitas metas aí em 2023 e o importante, claro, se ao longo do ano a gente conseguir buscar mais conhecimento, é legal, mas é importante, a gente encerrou um ciclo de 2022 e a gente buscar logo no começo de 2023 é importante, né? Tem que lembrar que já passou quase 10% do ano. Então, quanto mais a gente vai deixando, daqui a pouco 2023 encerra novamente e a gente não buscou ajuda, não buscou conhecimento, e aí 2024 vai ser igual e assim por diante. Então, ter essa autoanálise do que a gente precisa melhorar, eu acho que faz parte da nossa vida, é buscar mais conhecimento, né? Quando a gente fala de buscar conhecimento, Gabi, o que que tu indica para as pessoas? É buscar contato direto ou primeiro uma leitura, enfim? Eu quero agora saber como as pessoas, enfim, buscam mais conhecimento sobre isso, né? E eu acho que a gente precisa abordar futuramente sobre isso também. Sim. Eu acredito que é primeiro, assim, quando elas buscam mais conhecimento, é buscar uma área onde se encaixam, né? Então, eu quero estudar algo a mais, eu quero fazer algo, mas fazer por fazer não vai te trazer um propósito, você não vai ter prazer naquilo que você está fazendo. Né? Não adianta você ser bom, mas da onde é que você está tirando isso? Da tua experiência, da tua vivência? Não adianta, você tem que ter o conhecimento, né? Tem que ter algo ali, a teoria, para poder praticar. Então, é buscar uma área onde você se encaixe e, de fato, buscar se aprimorar nela, se aprofundar, até que você possa cumprir um propósito, né? E o propósito é justamente em ajudar outras pessoas com a área onde você mais se identifica ou atua. A gente faz algumas visitas no ensino médio, né? Enfim, a gente conversa um pouquinho o que eles esperam da carreira, do futuro profissional deles. E uma das Sim. frases é o que a profissão que vocês escolhem vai entregar para a sociedade. Quão importante você acredita que aquela profissão vai ser para você e para a sociedade no futuro. E não basta a gente ser bem remunerado ou buscar uma profissão de boa remuneração se você não acredita que aquela profissão vai te entregar ou que aquele conhecimento vai entregar para a sociedade uma melhora, né? Afinal de contas, quando a gente estuda, a gente vai entregar um serviço, um produto, seja o que for, mas é para melhorar, né? É para evoluir com o que a gente possui hoje. Não é menosprezar o que passou, mas para a gente ter condições de melhorar a sociedade, de melhorar os serviços, propriamente a nossa vida pessoal, nossa satisfação como ser humano, né? Então, uma das frases é essa: o que a profissão, você acredita que essa profissão ela entrega benefício para a sociedade? E claro, toda profissão entrega benefício à sociedade. A pergunta certa tá: você acredita nisso? Né? Isso Então, aí. todas as profissões entregam benefícios, senão elas não existiriam, né? As profissões, elas vêm de dor, né? Então, a dor das pessoas gera oportunidades e que gera profissões. Agora, você acredita nisso realmente, que ela vá fazer a diferença para a sociedade? Acredito. Então, com certeza, ao longo do tempo, você vai conseguir uma remuneração boa. Tem que pensar na remuneração? Sim, mas tem que pensar na oportunidade que esse conhecimento vai gerar para aí você ter essa remuneração, né? Isso, questão de realização, né? Isso. Gabi, tem mais algo a dizer? Um fechamento? Eu agradeço bastante a tua presença. Se quiser comentar mais algumas coisas, eu te deixar livre esse tempo.
E a gente fica à disposição, espero que a gente possa conversar mais sobre isso também no futuro. Com certeza, conversaremos, né, Felipe? Só deixar um recado ali para o pessoal, né? O pessoal que participa aqui da live, ou que também vai ver em algum outro momento. O pessoal que está precisando, de repente, né, de uma dica, de um conselho, interagir aqui, de repente mandar uma mensagem, até para a própria Unopar ou para mim, para a gente poder trazer esse tema numa próxima live, ou de repente num próximo tópico, e ajudar vocês de alguma forma, né? Porque casa justamente com isso que você estava falando, de que forma que a gente vai poder ajudar, trazer esse conhecimento, colocando ele em prática de uma forma que faça alguma pessoa crescer, né? Engrandeça alguma pessoa de alguma forma, ajude na rotina, facilite a rotina, porque hoje em dia o que a gente precisa é isso, né? Facilitador de rotina. Dificuldades a gente tem de sobra. Então, para quem quer facilidade, para quem precisa de ajuda, nos colocar à disposição, né, Felipe? Sempre para o pessoal participar aqui, interagir, porque esse espaço está sempre aberto para isso. Com certeza. Muito obrigado, Gabi. Até Obrigada. mais. Até mais. Tchau, 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 gente. tchau.